sempre um prazer estar presente na Sociedade Teosófica, um lugar onde podemos pesquisar sem receio de sermos mal interpretados. A sociedade não é a responsável pelas informações ou a proprietária das informações que são passadas nas pesquisas, mas ela, em realidade, dá o espaço para que as pesquisas individuais sejam apresentadas e, portanto, a responsabilidade é do palestrante ou do orador ou do pesquisador, e a sociedade tem um mérito de ser o espaço para o livre pensamento, a livre investigação. E um dos objetivos da Sociedade Teosófica, o segundo, é o incentivo, para o estímulo para o estudo de religião comparada, de filosofia e de ciência. E a proposta de hoje é comparar dois sistemas muito tradicionais, validados pela experiência e pela prática de milênios, que são a yoga, a Raja Yoga e o budismo. E no Oriente nós temos essas duas vertentes tradicionais que acrescentaram muito para a vida da humanidade em termos de sabedoria, elucidação para a vida espiritual, e a riqueza dessa tradição pode ser comparada para identificarmos a realidade de um processo de vida espiritual. E eu vou comparar apenas pelo seu aspecto geral. Não vai dar tempo de investigar cada um dos 8 passos da yoga e cada um das etapas do caminho óctuplo, caminho de 8 passos do budismo. E eu vou entrar apenas como uma informação inicial para identificarmos o esqueleto da tradição da Raja Yoga, seus 8 passos fundamentais, a coerência deles para o caminho espiritual e, posteriormente, uma breve comparação com esse caminho do budismo, que também tem 8 passos, que consiste a 4ª nobre verdade. A nossa primeira observação ao estudar uma vertente tradicional dessa de sabedoria e de instrução espiritual é observar que existe uma base, um fundamento principal em toda atividade religiosa, espiritual, digna do nome. E essa base está na ética e na moralidade. Qualquer edifício de vida espiritual necessita de uma base bem feita, de um fundamento bem assentado e que consiste na moralidade e na ética de uma vida da mais nobre pureza de intenções e de conduta, para que nada seja um empecilho para um progresso mais rápido posterior. Todas as tradições já preconizam um princípio de, inicialmente, pare de fazer o mal, cesse com o conflito, com a produção de atos ignorantes. É melhor parar de fazer do que continuar fazendo coisas que causam conturbação ou que causem dor ao próximo, sofrimento aos outros, ao mundo animal, à vida, ao planeta, etc. Pare de fazer o mal. Segundo passo, comece a fazer o bem. Seja prático no bem. Seja ativo na bem-aventurança para os demais. E aí podemos ter uma vida de mais harmonia, paz e benesses que a lei da retribuição, a lei da causa e efeito, a lei da justiça divina vai propiciar uma vida um pouco menos conturbada emocionalmente, psicologicamente, etc. Então, o que o caminho da yoga, da Raja Yoga preconiza? Eu vou colocar no quadro apenas do lado esquerdo, de cima para baixo, os 8 passos da yoga, em que o primeiro consiste nessa cessação de fazer o mal. Restrição é a tradução da palavra yama em sânscrito, que é restringir as atividades que se transformam em dor e sofrimento automaticamente, pois são atividades da ignorância. São 5, eu não vou entrar nelas. São coisas como não possessividade, não violência, coisas que basicamente todas as religiões falam. Então, o primeiro passo seria restrição de fazer o mal. Parar
com atividade maléfica, vamos dizer assim, perturbadora da lei, da ordem, da lei do amor, para de causar sofrimento. Dessa segunda, aqui tem 5 lá. Não vamos entrar em detalhes, só vamos olhar, vamos sobrevoar, dizendo assim, as 2 tradições para identificarmos o caminho espiritual por excelência que elas trazem. O segundo passo da yoga seria uma observância de atitudes e de atos bondosos, ou de atos em sintonia com a lei da vida, que é a lei do amor, a lei da ordem, a harmonia. E seria, na palavra sânscrita niyama, uma tradução adequada poderia ser observâncias, ou atentar para fazê-los. Restrição de fazer o mal e observar para atitudes amorosas. E dentro dessa também tem 5 tipos. Seria pureza, contentamento, estudo das obras sagradas, seria a autoentrega à divindade, Ishvara Pranidhana e tal. Então são coisas que ajudam e que, se forem observadas, adicionam ordem, luz, paz à nossa vida, na prática do bem, na prática das coisas boas. Nós não vamos entrar nas 5 observâncias para olhar essa tradição apenas por cima, pelo alto, né? E nós podemos ver que, começando 2 passos que têm característica de ética e moralidade. Pare de fazer o mal e seja ativo no bem, certo? E daí nós começamos dos 8 passos da yoga. Eu vou botar aqui yoga, a Raja Yoga, a tradição milenar da Raja Yoga, e o seu terceiro aspecto entra num outro parâmetro, posturas, asanas, essas famosas da Hatha Yoga que nós costumamos ver. O que começa a fazer? Até esse nível aqui era ética, moralidade, né? Ações que tragam harmonia, bem-estar à humanidade. A próxima, que é postura, é de trabalho para a nossa natureza psicofísica. Trabalhar nos nossos atributos, na constituição humana, para que o processo de trabalho espiritual, que vai englobar no futuro a meditação, o trabalho de percepção mais aprofundado, que a saúde e o corpo e as emoções e a nossa natureza psíquica não sejam empecilhos para esse projeto, proposta posterior de trabalho espiritual. Logo, as posturas, as famosas asanas, que na Hatha Yoga aqui no Ocidente são praticadas, são parte integrante do sistema da Yoga Integral da Raja Yoga. E ela traz saúde física, saúde fisiológica, no sentido das correntes energéticas do nosso corpo, vigor, energia. E isso traz saúde e vai ser um empecilho a menos para o trabalho voltado direto para a vida espiritual. No quarto ponto, nós temos a questão da respiração, que é chamada de pranayama, na tradição. Prana, energia vital, alento vital. Yama, que é a primeira, restrição. Então é a restrição ou o controle da energia vital no ser humano. O que é isso? É um trabalho das correntes energéticas, aquilo onde o Doin atua, onde a acupuntura atua, que são os canais, os meridianos de energia, onde flui a energia vital no ser humano, que é uma parte importantíssima na saúde não só fisiológica, como na saúde psíquica, na saúde psicológica. Se o fluxo de energia está fluindo sem obstruções, a saúde física é um dos resultados. E a paz e um tipo de energia benéfica, psicologicamente falando e psiquicamente falando, também são afetados. E até afetar os centros energéticos do corpo, do duplo etérico no ser humano, que além de trazer saúde, podem trazer outros tipos também de atributos
num estágio mais avançado. Então, pranayama, ou a respiração regulada, ela vai trabalhar na saúde psicofísica do ser humano. Então, veja que estamos preparando o veículo para não ser um estorvo ou uma obstrução ao trabalho espiritual diretamente, né? E muito já se beneficia, apenas com as posturas e com a respiração, muita saúde, muita paz, muito equilíbrio já é conseguido. E aí a vida pode tomar um outro rumo, com mais saúde, bem-estar, capacidade de trabalho, serviço à vida como um todo. A seguinte, que se chama em sânscrito pratyahara, a gente pode traduzir como abstração. Abstração do quê? Dos sentidos que nos relacionam com o mundo externo, o mundo fenomênico. São os sentidos tato, audição, visão, etc., que no trabalho da meditação nós precisaríamos ter um pouco de sossego, estabilidade, constância e serenidade e não perturbação do mundo externo. Então há um treinamento chamado pratyahara, ou a abstração dos sentidos que temos do mundo, dos impactos do mundo externo. E esse treinamento ele é conduzido por instrutores capacitados e vai permitir um trabalho posterior com mais eficácia, pois a cada momento que o estudante ou praticante colocar energia numa descoberta, seja psicológica, seja de emoções, seja de um conceito abstrato, ele vai poder usar toda a energia do período que ele estudar sem a interferência e a interrupção dos estímulos externos, do barulho de fora, das cadeiras, do martelo batendo na parede do outro quarto, assim por diante. Não haveria uma perturbação, mas é uma introspecção para o mundo interno. A verdadeira viagem espiritual é no mundo interno onde habita a vida que habita em todos nós. E aí nós poderíamos contatar a vida pulsante em todos através da vida pulsante em nós. O mergulho é para dentro.